Irmãos, olhe para mim. Eu sou pastor de vocês há 13 anos. Eu sou pastor há 20. Eu sou o mesmo homem de Deus que chegou aqui há 13 anos atrás, quando a maioria, quase que todos que estão aqui hoje não estavam. Eu só estou com 41 anos de idade a mais. É claro que alguns comportamentos mudam, porque você com 41 anos não é a mesma coisa que você com 28. Cuidado com suas observações a meu respeito. Eu não sou intocável, não é isso não, mas eu sou um homem de Deus. Eu brinco, uso uma camisa floral, mas eu sou um homem de Deus. Cuidado com suas observações. Eu queria falar essas coisas com vocês, a começar dessa primeira, e vou falar outras coisas depois. Eu sou homem de Deus. Se você não souber como me tratar, só me trata como eu te trato, já está bom. Me trate da forma que eu te trato, já está ótimo. Se você me tratar com o respeito que eu trato você, nós viveremos juntos mais uns 25 anos. E tem outro detalhe, eu continuarei pastoreando a nossa igreja. Você vai ter que me aturar. Continuarei aqui. Eu recebi convite para ir para a Igreja da Paz quando nossa igreja tinha 30 pessoas, eu não quis. Eu recebi convite para ir para Divinópolis, estaria fazendo o centenário lá, eu quis ficar aqui. Eu sou pastor Seus. Eu tenho convicção do meu chamado, eu não fui assobiado. Quando eu fui para o ministério, eu fui para ganhar uma cesta básica e um corte de cabelo, pagava a minha prestação de água e luz e não podia passar de R$50. A Igreja Batista de Pirapora está falando aqui, está gravando. Ela me deu uma oferta de R$50, que o tesoureiro Sérgio me humilhava para entregar esses R$50, a ponto de eu ir lá no pastor Albertino e falar, eu agradeço pelos R$50 que a igreja me dá. Ele falou, por quê? Eu falei, porque o seu genro me humilha por causa de R$50. Ele falou assim, nunca mais você vai pegar com o tesoureiro, pega comigo e eu desconto lá com o tesoureiro. Eu não cheguei no ministério pastoral ontem, eu não sou menino, sou pastor. Posso não suprir aquilo que se almeja, mas eu sou homem de Deus. Deus fala comigo também. Eu não preciso de ficar pulando numa perna só e usar calça de tergal bem apertadinha, não. Deus fala comigo usando calça jeans e camisa floral. Queria te pedir isso em nome de Jesus. Confunde as coisas não. Vai devagar, chuteirinha baixa. Deus também é na minha vida. E eu preocupo com essa igreja. Amém? Eu queria falar sobre expectativas. Hoje nós não vamos orar muito, não, nós vamos falar um pouquinho mais, porque eu quero discipular vocês um pouquinho hoje. Expectativas. Eu queria falar sobre a bênção de não ficar criando expectativa nos outros. A bênção de não fazer um desenho e querer que as pessoas encaixem naquele desenho que você fez. E eu queria ler um texto, nós vamos ler alguns textos. O primeiro se encontra no Evangelho, o segundo escreveu João, no capítulo 1, no versículo 29, e eu já começo a ler. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele, e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este, artigo definido, é este, a favor de quem eu disse, após mim vem um varão, que tem a primazia porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim para isso, batizando com água. E João testemunhou, dizendo, vi. João disse, eu vi. O sujeito está oculto, e a primeira pessoa está oculta, mas ele está dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo, pois eu de fato vi. João está dizendo, eu vi e tenho testificado que ele é, artigo definido, o Filho de Deus. João foi chamado para ser o precursor de Jesus. João é um primo de Jesus. As mães Isabel e Maria são parentes. Quando a Bíblia fala parente, geralmente é primo. Elas eram primas.
O João teve um nascimento semelhante ao de Jesus e veio com um objetivo só: anunciar o Messias. João é aquele homem que grita quando o rei entra: eis o rei. Esse é João. Então João, para identificar quem de fato seria o Messias, ele viu o Espírito do Senhor descer sobre a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando ele teve aquela visão, de fato ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus chega, João fala assim: eu que deveria ir a ti, e tu que vens a mim. Jesus diz: cabe a nós cumprir o que está escrito. E João batiza Jesus. Quando João batiza Jesus, o Espírito do Senhor que João tinha visto desce na forma corpórea de pomba e repousa e permanece sobre Jesus. E naquele momento diz a palavra de Deus que ouviu-se, várias pessoas ouviram uma voz que do céu dizia: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Aí a palavra de Deus diz que João começou a falar: esse é Jesus. A partir daquele momento o ministério de João começou a arrefecer, ele começou a minguar. Alguns discípulos de João começaram a ir atrás de Jesus e andar após Jesus, a ponto de João começar a ficar: o que está acontecendo? Alguns chegou e falou assim: olha, aquele que o Senhor batizou tem mais discípulos e os nossos discípulos estão indo atrás dele. E João falou: olha, convém que ele cresça e que eu diminua. Eu vim para fazer só isso. Eu não tenho a noiva, quem tem a noiva é o noivo. Eu sou apenas o amigo do noivo. Eu não sou o noivo. Eu disse para vocês que não eram noivo. Mas essas coisas foram acontecendo. A palavra de Deus diz que João vai e confronta o rei Herodes e fala com ele: Herodes, não é lícito você possuir a mulher de Filipe, teu irmão. Herodias não é sua esposa, você tomou a mulher do seu irmão, você está dormindo com a sua cunhada e dela você fez mulher. A Bíblia diz que Herodias ficou com raiva de João, mas o Herodes manda prender João. João está preso. Herodes então começou a frequentar a cadeia. Herodes talvez levava um banquinho, sentava lá nas grades e falava para João: fala para mim alguma coisa. E João pregava e João falava, e aquilo começou a incomodar Herodias, porque o adultério dela estava por cair. A segurança que ela tinha por estar com o seu cunhado, que era mais rico do que o seu marido, estava para cair, porque um pastor estava influenciando o homem dela, o Herodes, que no caso não era o marido dela. E ela então ficou com medo. Um dia de festa, era aniversário de Herodes, a Sulamita, filha da Herodias, começa a dançar, e Herodes, pelo vinho embebedado, diz para ela assim: escuta, você dançou tão bem, e você deixou a gente tão doidão, que pede o que você quiser que eu te dou, até metade do meu reino. A menina ficou feliz demais, correu até a mãe e falou: mãe, tudo que eu quiser pedir, meu padrasto, tio, marido da senhora, irmão do meu pai, falou comigo que me dá até metade do reino. Ela falou: não pede metade do reino, pede a cabeça de João num prato. Porque se João continuar falando com seu tio, seu padrasto, ele vai acabar mandando a gente sair daqui. E preste atenção, minha filha, se nós sairmos daqui, eu vou voltar para onde? Porque eu larguei seu pai para ficar com seu tio. Agora vem um pastor chamado João e começa a pôr na cabeça do seu tio que está errado. E sabe de uma coisa que você não está sabendo? Seu tio, seu padrasto, todo dia está indo lá na cadeia escutar João pregar. Vai chegar um momento que João vai convencer seu tio e ele vai pôr a gente para fora. E eu vou voltar para casa do seu pai? Você acha que seu pai vai me aceitar de volta? Se eu perder a proteção de Herodes, teu pai manda me matar. Então pede a cabeça de João. Ela volta lá e pede a cabeça de João. Quando João ficou sabendo que tudo aquilo estava acontecendo, uma frustração entrou no coração de João, porque João, em um momento, ele criou algumas expectativas sobre Jesus, não sobre o Deus Jesus, mas sobre aquele homem que ele batizou. Talvez João começou a pensar: eu acho que ele deveria fazer assim, eu vou preso, então de repente ele chega aqui e pá, as cadeias quebram todas, e João começou a criar certas ideias. E aqui começa o problema. É quando eu olho para o DJ e começo a pensar como que o DJ deveria fazer. Aí eu acho que ele deveria agir assim. Aí eu vou fazer assim, vou dar ele esse presente de aniversário, porque no dia do meu aniversário, com certeza, ele vai me dar também um presente à altura. Eu vou convidar o irmão mais rico da igreja, porque se eu convidar o irmão mais rico da igreja para ser padrinho do meu casamento, olha a expectativa. Ele vai me dar algo assim fenomenal, uma geladeira daquela Sub-Zero que tem nos filmes americanos.
E eu vou criando expectativas sobre pessoas, eu vou fazendo um desenho, um esqueleto, e tentando enquadrar. Aí eu caso nessas expectativas. Aí eu formo amizades em cima dessas expectativas. Então eu começo a congregar e também trago essas expectativas para os meus líderes da igreja, para os meus parceiros de trabalho, para os meus irmãos de igreja. E eu começo a criar expectativas para a própria igreja. Ah, com certeza a igreja, não, eu conheço, eu já ouvi isso demais. Pastor, eu sabia que o senhor ia vir aqui. Pois é, e eu falo, mas nem sempre eu vou vir aqui. Aí você começa a criar expectativa. João fez isso. João começou a criar expectativa na pessoa daquele nazareno que ele batizou. Ah, com certeza ele vai vir aqui me visitar. Não, pelo menos me visitar na cadeia ele vem. E Jesus não foi. E Jesus não foi. E Jesus não foi. E Jesus não abriu as portas da cadeia. E Jesus não botou pão para sair das pedras para ele. E as expectativas de João foram ficando o quê? Frustradas. Aí, vem comigo no segundo texto, que é Mateus 11, versículo 2. Mateus capítulo 11, versículo 2. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, olha para você ver. Quando no cárcere João ouviu falar das obras de Cristo. Olha, Jesus está fazendo isso lá fora, Jesus está fazendo aquilo lá fora, Jesus está curando aleijado, Jesus está fazendo isso, fazendo aquilo. Aí o versículo 2 diz: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Como é que é isso? Não foi você que disse que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Não foi você que disse, eu vi o Espírito Santo descer sobre ele? Não foi você que disse, este é o Filho de Deus? Por que agora você está mandando perguntar para os seus discípulos irem perguntar para Jesus se ele é o Messias mesmo, que estava prometido para vir, ou se eles deveriam esperar por outro? Aí a Bíblia diz, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar por outro? E Jesus respondendo disse-lhes, ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Versículo 6, e bem-aventurado, muito feliz, próspero é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Fala com João que eu não vim cumprir as expectativas dele, eu vim obedecer meu pai. E diz para ele que feliz é o homem que não fica criando expectativa errada sobre mim. Jesus está nos dando uma lição aqui. Você precisa parar de ficar desenhando moldes e colocando pessoas dentro dos... É por isso que seu casamento está frustrado. É porque você está encebando esse sapo, e beijando e lambendo, esperando que ele vire um príncipe, e você nunca vai aceitar o sapo que você casou, porque você quer que ele vire príncipe. Sabe quando que esse sapo vai virar príncipe? Nunca. Ele não vai virar príncipe nunca. Então é melhor você entender que esse homem que você arrumou para ser marido é desse jeito. É melhor você entender que você é isso aí. E que a pessoa, porque a gente não cria expectativa para a gente, nunca. As expectativas para a gente é, vou começar uma caminhada, perder 3 quilos, caminho em 2 dias, para de caminhar. A gente cria expectativa para os outros. Ah, mas eu acho que se eu for lá no Resende, na pizzaria, porque eu sou da igreja, ele vai fazer um menos para mim. Aí eu vou lá e faz um mais. Não, essa pizza aí é mais cara. Hã? João criou isso. Ah, eu vou pedir o Alexandre para fazer um serviço de pedreiro para mim aqui. Ele não vai cobrar, mas ele vive do serviço de pedreiro dele. Ele vai ter que cobrar. Aí eu criei uma expectativa. Aí eu vou pedir o carro. O Fernandinho tem uma agência de carro, então eu vou pedir um carro emprestado para eu ir ali em Divinópolis. Ele não vai negar, porque ele tem um tanto de carro. Aí quando você chega lá e fala assim, eu não posso emprestar carro. Aí você fica o quê? Frustrado, triste. Não é possível.
O Rezende não fez menos para mim, o Alexandre cobrou de mim, e o Fernandinho me negou um carro. É porque esse povo não tem Deus, é porque esse povo é capitalista, é porque essas pessoas não têm coração, é porque essas pessoas não amam a obra de Deus, é porque são um bando de miseráveis. E aí você começa a projetar maldade sobre as pessoas. Mas as pessoas não são más, é você que está criando expectativa sobre as pessoas. É você que está querendo desenhar um arquetipo e colocar a pessoa dentro desse arquetipo que você criou. E aí quando a pessoa ela começa a ser normal, como de fato ela é, você se assusta, porque ela não faz aquele perfil que você pensava que ela iria fazer. Mas não quer dizer que a pessoa é má, quer dizer que a pessoa não é aquilo que você pensou que ela era. No sentido, eu não estou falando aqui nada de negatividade, de roubar ninguém, de matar ninguém. Eu estou falando da gente não ficar criando expectativas sobre os outros. Porque olha a pergunta que o João faz: és tu o Messias que estávamos esperando? Ou nós devemos esperar por outro? Olha, irmãos, que pergunta. Aí Jesus fala, vai lá e devolve para João uma resposta. Fala para ele que os cegos veem, os coxos andam, os aleijados estão andando, os surdos estão escutando, os pobres estão ouvindo a boa nova de salvação. E feliz é quem não fica achando tropeço em mim. E feliz é quem não fica achando defeito em mim. Para de ficar criando expectativa no seu irmão. Para de ficar, cria expectativa em você. E mesmo assim você vai ver que você vai se frustrar. Para de ficar achando que as pessoas precisam caber dentro do quadrado que você projetou. As pessoas elas são online, elas são animadas, elas têm traumas e cicatrizes que você nem conhece. Elas têm bloqueios, seu marido tem bloqueios que você não fez parte dele. Foi lá da infância dele, da pobreza dele, do pai ruim que ele teve, do tio alcoólatra, do vizinho covarde que ele teve. Você não fazia parte disso. Então para de achar que você conhece as pessoas, que você consegue premeditar os passos dela, e você não fez igual pensava que ia fazer. Não é mais uma pessoa, como diz os meninos pequenos, os Vinicinhos sempre falam isso, não é mais meu amiguinho. Para, você tem mais de 25 anos, você é um homem, você é uma mulher, fica ativo. Para de querer ficar criando expectativa e colocar as pessoas. Então vai lá e pergunta, porque até agora ele não veio aqui, porque eu estou preso aqui até agora, porque você está sabendo que minha morte está decretada, porque aquela pilantra daquela Herodias quer cortar minha cabeça? E cadê Jesus que não apareceu aqui? Vai lá e pergunta a ele, és tu o Messias mesmo? Ou você é um embusteiro, mentiroso que tomou o lugar dele? Volta lá e responde para João, feliz é quem não encontra motivo de tropeço em mim. Fala que ele está perdoado no momento de fraqueza dele. Vem comigo num outro texto. Segundo Reis. Segundo Reis. Capítulo de número 5. E já começo lendo o versículo 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Versículo 11. Naamã, porém, muito se. Sabe o que acontece quando você cria expectativa? Primeiro, você cria dúvida. Foi o que João Batista criou. És tu? Sabe o que acontece quando você cria expectativa e elas são frustradas? Você fica indignado. E diz a palavra do Senhor que Naamã muito se indignou e se foi dizendo, foi chiuriando, Naamã foi murmurando, foi amaldiçoando, espraguejando estrada fora, e ele dizia assim, pensava eu. Esse verbo pensar aqui representa a expectativa frustrada. Pensava eu que ele sairia a ter comigo, ele não saiu, ele mandou um mensageiro.
Se você pegar, por exemplo, o versículo de número 10, diz: Eliseu lhe mandou um mensageiro, mas Naamã já foi na cabeça pensando que Eliseu, o profeta de Israel, sairia para encontrar com ele. E o profeta de Israel nem do lugar luiu o pé, mandou um mensageiro. Mas aí ele já começou aí a frustração. A expectativa começou a ser frustrada agora. Eu pensava, devido ao grau de importância que eu tenho, devido a ser quem eu sou, eu pensava que esse profeta pé de chinelo ia sair para ter comigo. Ele não saiu. Primeira frustração. Segunda frustração: por-se-ia em pé e invocaria o nome do Senhor seu Deus. Eu pensava que ele moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria a minha saúde. Gente, que coisa chata, o cara não fez isso. E diz a Bíblia que ele se foi muito irritado. Nós conhecemos a história sagrada. Ele foi curado. Mas por que ele foi curado? Porque no versículo 13, um empregado dele disse: meu pai, se houvesse o profeta te pedido algo difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te, mergulha-te e ficarás limpo, meu pai. Por que o senhor está tão indignado? Por que o senhor veio lá da Síria até Israel? Você cavalgou mais de 600 quilômetros para voltar para trás, porque a sua expectativa não foi alcançada, porque a sua projeção, o holograma que você criou do profeta não foi estabelecido. É por isso que você vai voltar perebento para casa. Você vai deixar de receber sua cura, porque o profeta não fez aquilo que você pensava que ele deveria ter feito. Se você já sabe o que tem que fazer, então para que você veio no profeta, meu pai? Mas Abana e Farfá, rios de Damasco, não são melhor do que todas as águas de Israel? Não poderia eu tomar banho na Síria, em Abana e Farfá, e ser curado da minha lepra? Talvez sim, meu pai, mas ele mandou você tomar banho no rio Jordão. Nós não estamos na Síria, nós estamos em Israel, e o profeta disse: tome 7 mergulhos no Jordão. Ele não falou Abana, ele não falou Farfar, ele falou Jordão. O senhor vai embora perebento só porque o camarada não te saudou como você está acostumado? Você vai perder o boi por causa de um mísero carrapato? Você vai perder sua bênção porque o pastor não te beijou com ósculo santo? Porque ele não te chamou pelo título majestoso? Porque no dia do aniversário ele não citou seu nome? Você vai deixar de ser abençoado, você vai deixar de congregar, você vai deixar de fazer parte de uma família abençoada, porque as suas expectativas não foram correspondidas? É isso, meu pai. E ele ficou com tanta vergonha que ele foi para o Jordão, despiu daquelas roupas todas. Você precisa despir das suas roupas. Eu estou falando espiritualmente, é claro. Você precisa de tirar esses títulos, essas divisas. E diz a Bíblia que ele mergulhou, não uma e nem 6, ele mergulhou 7 vezes consoante a palavra do profeta. E sabe o que aconteceu com ele? Ele foi curado. A menina apagou a luz, ele foi curado. Mas ele ia embora leproso. Sabe por que ele ia embora leproso? Por causa de expectativa. Por causa de ficar criando coisinha. Aí eu acho, eu penso, aí eu sabe, aí eu vai. De vez em quando eu vejo as pessoas cobrando umas coisas de mim que nem o pai dele faz para ele, que nem a mãe dela faz para ela, que nem os parentes estão fazendo e quer que eu e a igreja faça. Pensava eu que o pastor Vinícius me babaria, que ele não foi babar e não vou babar.
Pensava eu que ele me colocaria no carro dele e sairia gritando com o braço do lado de fora: dá licença, ou abram alas, que eu quero. E ele não fez isso. Estou magoado, estou decepcionado. Com o quê? Com o que você está decepcionado? Você tem que aprender a parar de criar expectativas sobre as pessoas. Tem 2 psicólogas aqui, 3 psicólogas aqui. É sadio, doutora Manicardi, criar expectativa em outras pessoas? É sadio? É sadio? A Rovida não está aí não, né? Para perguntar. Tem mais alguma psicóloga aqui? Senão daqui a pouco sai da igreja porque eu não falei. É sadio eu criar uma expectativa? Nem em filho você consegue. Nem em filho. Você não consegue fazer uma projeção e ela ser 100% acertada? Tem que parar com isso, irmãos. Isso é muito pesado, isso é ofensivo, isso machuca, isso adoece. Porque aí você fica indignado. E uma pessoa indignada, ela tem um coração cheio de indignação. E a boca vai falar o que, Mateus? O que está cheio o coração. E aí vai sair. Também. Hoje o povo é tudo assim. As pessoas são todas assim mesmo. Ninguém me ama. Ninguém me quer. Vou sair dessa igreja e vou para outra. Aí chega na outra pior. Quando ele largou aquela indignação, quando ele ouviu a voz do profeta, mesmo não sendo aquilo que ele queria, Júlio, sabe o que aconteceu? Foi curado da lepra. Você vai lá e coloca um currículo, aí você fala assim: vou ser contratado? Eles vão me chamar para trabalhar nessa empresa? Aí de repente a pessoa olha o seu currículo e não interessa. Aí você... O Júlio está lá, foi ele. Pessoa da igreja, moço. Para de ficar criando expectativas, senhor. Você vai adoecer, senhor. Você vai machucar os outros, você vai julgar os outros. Para de ficar projetando um holograma e querendo que as pessoas se encaixem nele. Se você é casado com uma mulher assim, isso é cansativo. Se você é casado com um homem assim, ninguém te falou não, isso é cansativo. As pessoas precisam se educar, Gonçalo. Mas Gonçalo, você não vai deixar de ser Gonçalo. Não adianta a Carla querer achar que você vai ser um homem. Mulher gosta de dizer: você não é carinhoso comigo. O homem, quando ele é carinhoso, ele é carinhoso. O que não é carinhoso, não é carinhoso. E não vai ficar carinhoso. E se ele for carinhar, é feio. Furando meus olhos, Gonçalo. Eu estou dando carinho. Não, machucou foi. É dele, não adianta. Faz parte dele. Isso aí tem história, tem goiaba dividida na pancada com os outros 45 irmãos. Não adianta. Você que é solteiro, se você quer um homem delicado, na verdade eu nem acho que seria bom você ter um homem delicado, para começar a nossa conversa. Um homem delicado não é uma coisa boa de você ter, não. Vem comigo em Esther, capítulo 6. Esther, capítulo 6, eu já começo lendo versículo 1. Naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teras, os 2 eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai, por isso nada lhe foi conferido, respondeu os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã
tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Versículo 5: os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Entrou Amã. O rei lhe disse: que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Presta atenção. Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? Como é que chama isto? Expectativa brutal, hiper, super, master expectativa, expectativa elevada à centésima potência, expectativa das galáxias, porque o rei faz uma pergunta e ele diz: é eu, sou eu, só pode ser eu, quem mais a não ser eu? E aí o texto continua: e respondeu o rei: quanto ao homem a quem agrada o rei honrá-lo, traga-se as vestes reais, porque ele achou que era ele, então ele caprichou, que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real, entregue-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam eles aquele a quem o rei deseja honrar, levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele promulguem, apregoem, assim se faz o homem a quem o rei deseja honrar. Para um pouquinho, vocês lembram que Amã foi diante do rei para pedir que deixasse enforcar um homem que ficava sentado na frente do palácio, e o nome desse homem era Mordecai. Amã não sabia que o rei tinha lido no livro memorável que Mordecai o havia livrado do envenenamento dos 2 eunucos. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como dissestes, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto dissestes. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu Mordecai e levou o cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele. Assim se faz o homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Quando você cria expectativa e ela não é suprida, sabe o que acontece? Quando aquilo que você projetou para você acontece com alguém que você julga insignificante, você fica angustiado, porque você olha e fala: como que um mendigo, um judeu escravo, pé de chinelo, agora eu, o segundo homem do rei, tive que andar na rua puxando um cavalo e ainda gritando: assim se faz o homem a quem o rei se quer honrar. Ele foi angustiado para casa, ele foi entristecido para casa, angustiado, porque ele criou uma expectativa, porque ele achou que Assuero ia chamar ele, porque ele pensou: não basta só ser bem empregado, tem que ser o queridinho do rei. Ele foi embora angustiado, ele fez uma forca para matar Mordecai, e quando ele vai pedir a cabeça de Mordecai, o rei fala: honra Mordecai para mim agora. Expectativas, fica criando expectativa nos outros, criando expectativa de pastor, o pastor, é porque o pastor vai fazer assim, você pode esperar que, vou esperar, ele vai chegar aqui em casa, porque ele ficou sabendo que eu estou com dengue. Vá te converter, vá ficar adulto, vá aprender o que a misericórdia quer e não sacrifício. Para com isso, para com essas bobagens, aprende a viver sua vida, irmão, aprende a descer os degraus necessários. Deixa eu te contar uma coisa, hoje eu sou um pastor, eu digo que eu sou uma pessoa abençoada por Deus, pastorei uma igreja linda, bonita, que tem problemas, mas é uma igreja abençoada. Mas eu não comecei aqui não, eu comecei foi lá atrás, no dia que o pastor Pedro me convidou, e a promessa foi me dar uma cesta básica, para eu sair do shopping evangélico Gibeá, para entrar
para o ministério pastoral, eu fui doido para casa correndo para perguntar, para compartilhar com Sueli o que ela achava, que a resposta que eu falei com ele foi isso: pastor Pedro, deixa só eu perguntar a Sueli, porque se ela entrar comigo, eu vou, se ela não entrar, como é que eu vou fazer? Porque é ganhar uma cesta básica só, não vou ter dinheiro. Quando eu estou indo para casa, topo com o Eurico, filho de Dona Carmen, estava atrás de você. Para quê? É porque eu virei gerente da Eclemer. Eclemer é a terceirizada da CEMIG de Lagoa de Buritizeiro, Pirapora, Vaz da Palma, aquela região. E eu estou querendo que você ocupe o cargo de medidor de eletricidade. Você vai comprar uma moto, eu vou fichar você e vou fichar a moto. A gente fazia karatê junto, a gente era muito amigo. Você vai ganhar algo em torno de 6 salários, porque é 3 para vocês e 3 da moto. A moto você que vai andar. Eu falei, é mesmo? É. Rapaz, eu recebi uma oferta melhor, uma cesta básica, para ir para o ministério pastoral. E hoje eu vejo uns camaradas querendo subir, querendo começar onde eu estou terminando. Olha para mim, eu quero, desce os degraus que for necessário descer, e se Deus te chamou, você vai subir todos os degraus que Deus quiser que você suba. Se humilha, acha seu lugar, meu irmão. Para de ficar criando projeção na cacunda dos outros. Para de ficar criando projeção, sabe, projetando hologramas. Vai conversar com esses empresários da igreja. Todos começaram na chimbica. Conversa ali, conversa com eles aí. Não vou citar nome não, que se eu falar aí fica achando que eu estou puxando o saco de algum. Mas conversa ali com o Gel. Conversa como é que começou a mexer com bicicleta. Pergunta aí, pergunta para eles aí. Mas eu já quero começar onde o outro está terminando a vida dele. Que isso? Não, se você quer que Deus te honra, então se ponha debaixo da honra que Deus vai te colocar lá, só. Abaixa a sua destra, abaixa a sua fronte. Para de ficar criando projeção nos outros, ficar criando expectativa. Conversa com Magda como é que foi a vida do pai dela como pastor, para chegar, fazer o que fez. Ouve essas histórias para você ver. Conversa com Neemias para chegar até onde tem a oficina. Pelo menos ferramenta tem bastante. Como é que foi que começou? A gente tem que, não, mas eu já quero começar aqui em cima. Eu já quero começar, sabe? Eu já quero começar pregando no domingo, na sede da El Shaddai. Quem é isso, meu irmão? Para de criar expectativa em cima de mim. Para de criar expectativa em cima do Tiago, do louvor. Pensava eu e pensou errado. Fica criando expectativa e depois você frustra, depois você fica indignado, depois cria dúvida no seu coração, depois começa com duvidazinha, com um trenzinho na cabeça, com um trenzinho no coração, e aí o problema é que quando o coração está cheio de tristeza, você começa a falar, aí você começa a desejar o erro, o mal. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, que Deus tenha misericórdia do nosso coração, que Deus tenha misericórdia de nossa língua, que Deus tenha misericórdia de nós. O tempo, olha, nós ainda não acabamos nossa trajetória, nós não acabamos nossa trajetória, estamos começando agora. Então, aperta o cinto, está começando agora, é online, a história é ao vivo, ela está acontecendo agora. Não crie expectativas. Pastor, mas e se der errado? Você já não tinha criado expectativa? E se der certo? Glória a Deus, você vai ficar feliz se você não tinha criado expectativa. Você faz um projeto, mas você não cria expectativa. Um dia um irmão me perguntou: você sabia que essa igreja nossa ia ser assim abençoada? Eu falei: não, eu vim para pastorear 15 pessoas. Eu não vim para pastorear uma igreja desse tamanho. Eu não criei expectativa. Eu já vi pastor na nossa ordem falar assim: chegar lá, André, 6 meses, eu estou com 600 pessoas na igreja. 6 meses foi embora porque criou uma expectativa e foi frustrado. Porque às vezes as pessoas acham que é assim. E as coisas não são assim.
A gente precisa não ficar projetando expectativas sobre as pessoas. Nós precisamos viver a vida um dia de cada vez. Nós precisamos viver a vida um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E o último texto que eu queria ler com os irmãos se encontra em Tiago, capítulo de número 4. E eu já começo a ler o versículo 13. Atendei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Aí a palavra de Deus diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devieis dizer: se o Senhor quiser. Não é ficar criando expectativa, é se o Senhor quiser. Se for da vontade do Senhor. Olha, meus irmãos, para você ser um homem abençoado, uma mulher abençoada, você não precisa puxar o tapete de ninguém. Eu acho que eu ficaria muito infeliz estando num lugar que eu traí pessoas para estar lá. Eu estaria muito infeliz se eu estivesse nesse púlpito e eu tivesse dado uma rasteira no pastor anterior, que não existiu o pastor anterior, eu sou o único pastor até então. Eu ficaria muito infeliz eu estar num carro que eu tomei de alguém na marra. Eu ficaria muito infeliz estando com uma mulher que eu tomei de alguém. Eu ficaria muito infeliz se eu tivesse com algo que não foi Deus que me deu. Imagina você estar com uma mulher, mas você tomou ela dos outros. E toda a vida alguém vai dizer: você tomou essa mulher de alguém. Lembra daquela mulher de João 4? Jesus disse para ela: vai chamar seu marido. Ela disse: eu não tenho. Ele falou: muito bem, tivestes 4 ou 5, e o que você tem agora não é seu, você tomou dos outros. Isso não tem bênção nisso. Se um dia Deus vai te chegar a te colocar num lugar, vamos colocar assim, Deus vai fazer você virar pastor. Ele vai abrir a porta, Ele vai colocar você lá, Ele vai fazer os olhos de quem está sobre você virar em você. As oportunidades vão chegar para você, as coisas vão acontecer para que isso aconteça. Nós viramos um povo que paramos de acreditar no milagre de Deus. E esse Deus que nós servimos é um Deus que opera poderosamente. Ele honra. Ele é Deus que responde oração. A irmã colocou no grupo lá a Luciana do Jonathan Corvalã. Eles foram no médico, fizeram o exame da transnucência, deu um problema. Jonathan me ligou, mas a Luciana entraram aqui. Como eu vi que eles estavam abalados, eu peguei 2 cadeiras, 3 cadeiras e sentei com eles aqui. Coloquei minha cadeira aqui e coloquei a cadeira do Jonathan aqui e da Luciana aqui. Vamos ficar aqui no altar. Vamos ficar no canto direito do altar. Vamos ver o que está acontecendo. Ela me contou. Eu falei: vamos orar agora. Nós estamos no altar, nós estamos na casa do nosso Deus. O nosso Deus, olha o nome da igreja, é El Shaddai, o Deus poderoso, o Deus que muda a história. Se for da vontade de Deus, vocês vão criar essa criança do jeito que ela vier. Mas também, se for da vontade de Deus, Ele pode mudar esse quadro, é hoje. E vocês vão fazer outro exame. E nós vamos orar. E nós oramos aqui, abraçamos aqui, ó. Nos abraçamos aqui, ó. Peguei o óleo ali, ungi os 2 aqui, falei: vamos orar agora. E vocês vão lá em Santo Antônio do Monte. E nós vamos orar. E foram. E depois me ligou chorando quando saiu do hospital, saiu do consultório médico: pastor, não tem nada daquilo. Pastor, não tem nada daquilo. E descobri, é homem, estou feliz demais, é um hominho, não tem nada daquilo. Flávio me chamou no culto de homens na casa dele: pastor, eu precisava falar com o senhor. E sempre alguém pega e eu fico para trás, não dá. Pastor, nós não estamos tendo paz para dormir. Mas por quê, Flávio? Meu bebê, minha bebezinha, ela fica e chora e grita e parece que está assombrada, e parece que está assim, sabe, meu pastor, e Deus colocou no meu coração. Eu estou mentindo, Flávio Rubens de Almeida Marques?
E Deus colocou no meu coração, fala para o seu pastor pôr a mão nela e orar. Eu falei, me dá essa menina aqui. Os homens, ainda estavam alguns homens, nós rodeamos. Peguei a menina, oramos, liberamos uma palavra. Não é eu não, é Deus. E o que você me falou esses dias aqui na igreja? Tá uma bênção. Aquele dia ela dormiu. Eu acho que deu até para namorar de noite, que não estava nem namorando. Mas cuidado, daqui a pouco chega outra. E ele confirmou, dizendo que foi, não foi? Deus é poderoso. Para de projetar. Para de ficar com coisinha. Para de ficar com fricotezinho, com toquezinho. Vai tomar sua Ritalina. Vai tomar seu remédio para tique nervoso. Vai tomar um suco de maracujá. Para de ficar projetando trem nos outros. Eu acho que o Toninho de Pádua eu tinha que fazer. Larga a vida dos outros para lá. Deixa a pessoa fazer o que Deus colocar no coração. Quem está entendendo e pode dizer amém. Fica aí projetando. Olha, irmãos, existe uma coisa que a gente precisa fazer. A gente precisa comunicar. A gente precisa conversar. É isso que a gente precisa fazer. E entender que nem tudo vai ser do jeito que eu quero, no tempo que eu quero, do tamanho que eu quero, no valor que eu quero. Vamos ficar de pé? Isso é culto da vitória, viu? Se é para Deus, pode melhorar mesmo. Aleluia! Glória ao nome daquele que vive e reina. Ebenezer, até aqui, nos ajudou o Senhor. E se o Senhor nos ajudou até aqui, daqui para frente Ele vai nos ajudar muito mais. Vai ajudar muito mais. Deixa eu te falar, para a gente orar. Não é só você que é crente não, viu? Essa pessoa do seu lado também é. Não é só você que ora não, viu? Essa mulher do seu lado também ora. Deus não tem compromisso só com você não. Deus tem compromisso com esse menino que está do seu lado. Deus usa essa pessoa que está do seu lado. Você pode fechar os seus olhos. Quem sabe você precisa pedir perdão a Deus por projeções erradas. Quem sabe seu casamento não está legal é porque você fica projetando coisa no seu marido. Eu não estou falando aqui de aceitar erros, não é isso não. Eu estou falando de parar de ficar projetando. Vai ser, é meu aniversário, e você vai ver como eu vou acordar e vai ter um café, uma mesa de café preparada. Aí o cara nem lembra que você nasceu. Aí você morre. Porque você achou, você projetou. Não, Deus vai fazer. Aí Deus não faz. Aí você fica com raiva, chateado. Não, meus irmãos. As pessoas são humanas. As pessoas são gente igual você. Para de ficar criando holograma e querendo que as pessoas se encaixem naquilo que você projetou. Você sofre para os outros sofrer, senhor. Deixa eu te contar uma coisa, se Deus é na sua vida, deixa Deus te honrar. Deus falou para Abraão, vou fazer você pai de nações. A mulher de Abraão era velha e estéril. Sabe o que Abraão fez? Encontrou uma tal de Agar e plantou um Ismael nela. Até hoje tem confusão por causa de Ismael, porque Abraão quis dar um jeitinho para que a bênção acontecesse. Não queira nada que Deus não te deu. Não queira um serviço, irmãos, que você teve que puxar o tapete de alguém. Não queira. Olha para mim aqui, não queira.
Não queira um carro que você não queira. Olha, eu estou nessa vaga de chefia e alguém fala: mas você puxou o tapete do Gonçalo, mas você fez armadilha para tomar o lugar dele. Deus não é servido nisso. Vai chamar teu marido, mulher? Não tenho. Dissestes bem. Esse marido que você está com ele não é seu. Você tomou de uma vizinha. Isso não é seu. Hoje é uma noite de bênção. É uma quinta abençoada. E hoje é a bênção de não ficar criando expectativa, principalmente nos outros. Vamos orar. Você pode cantar um pedacinho para nós aí, Tiago? Cadê? Vem, Rafaela, cantar. Tantas lutas, tantas dores, um deserto. Aleluia. Pareço estar, mas entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, Eu posso o quê? posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Em sua Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro. Erga suas mãos aos céus. Querido Deus, guarda meu coração, Senhor. Guarda meu coração de fazer precipitadas projeções sobre as pessoas. Guarda meu coração de ficar com dúvidas como João ficou. Guarda meu coração de ficar irado como o de Naamã ficou. Guarda o meu coração de ficar angustiado como Amã ficou angustiado. E como disse Tiago, irmão de nosso Senhor, que eu venha confiar em Deus, que eu pare de fazer projetos, hologramas, e ficar colocando expectativas, traçando atitudes que eu quero, que eu acho que as pessoas precisam tomar. Faz-me colocar o pé no chão, Senhor. Faz-me viver a realidade, entender que todo mundo tem problema. Faz-me entender que todo mundo tem traumas e dificuldades, dos quais eu nunca, nem ela mesma sabe que tem. Faz-me amar meus irmãos, mesmo quando eles não fazem aquilo que eu queria que eles fizessem. Faz eu respeitar minhas autoridades, mesmo quando as autoridades não me dão tudo que eu quero e fazem tudo que eu quero. Faz-me ter o coração quebrantado, Senhor. Faz-me amar meus irmãos,
quando eu acho que o pedreiro tinha que trabalhar de graça para mim e ele cobra. Fazer eu amar meus irmãos, quando eu vou na pizzaria do outro e acho que ele tem que fazer sabe, de graça para mim, e ele fala, não passa cartão, tem que ser dinheiro. Faz-me ter, meu Deus, no coração a maturidade, para eu ir numa agência e eu passar lá e o cara falar, o irmão da igreja falar, seu nome não passou. Dá um jeitinho para mim. Não tem jeitinho, seu nome não passou. E eu ter maturidade, sim. Faz-me ter maturidade, Deus, para entender que não importa o serviço lícito que o outro faça, é o serviço dele, e eu preciso valorizar o serviço dele, porque às vezes eu fico criando hologramas sobre as pessoas. Ah não, é uma bicicleta, ah não, é só trocar um raio, ele não vai cobrar, e quando o outro cobra eu fico... Não, Senhor, faz eu entender que o outro vive, que o outro come, que o outro paga conta, que o outro tem mulher, tem mãe, tem família. Faz-me entender que as pessoas, elas não vão fazer tudo que eu acho que elas vão fazer, mas nem por isso elas deixam de ser pessoas de Deus, nem por isso elas deixam de ser gente boa. Faz-me parar de julgar os outros, Senhor. Faz-me parar de achar que eu sou perfeito. Eu não sou perfeito. Meu casamento não é perfeito. Meus filhos não são perfeitos. Faz eu entender que o filho do pastor quebra copo na cozinha também, igual o filho do diácono, igual o filho do moço do louvor. Faz-me entender isso. Faz-me entender, Senhor, que o pastor é um homem que erra igual eu, e nem por isso deixa de ser homem de Deus na minha vida. Faz-me entender que o diácono é gente, ele não é Deus, ele é gente. Faz-me entender que o moço do louvor adoece, tem suas chateações, torce para um time que eu não torço, vota num partido que eu não voto, e nem por isso vou parar de cantar os louvores que ele conduz. Faz eu parar de ser menino, porque Paulo falou que as coisas de menino a gente precisa desistir delas. Levanta suas mãos para o céu e diga: eu desisto das coisas de menino. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Tem cantina no final do culto. Final de semana tem o trilhão, que vai ser bênção, em nome de Jesus Cristo. Vem aqui, Gel, por favor. Vamos orar aqui. O Gel vai representar o trilhão, e nós vamos orar para nenhum acidente, para nada assim que desagrada, que traz tristeza aconteça. Que nenhum ciclista se machuque, se perca. Que nenhum atleta que vai correr se machuque, mas que tudo seja bênção. Sobe aqui, meu santo. Que tudo seja bênção, em nome de Jesus. O Gel vai representar. Você pode estender suas mãos para cá? Deus, nós estamos aqui com o nosso irmão Júlio, o nosso Gel Bike. Abençoa o evento desse final de semana. Abençoa, acalma. Ele é acelerado. Acalma o coração dele. Que ele durma esses restinhos de dias que tem para chegar ao trilhão. Que ele descanse. Que ele renove as forças. Que ele possa, meu Deus, no final de tudo, levantar as mãos e falar: glória a Deus. Deu tudo certo. Nenhum atleta machucou. Tudo foi bem feito para a glória do nome do Senhor. Louvado seja Deus, em nome de Jesus. Rodrigo está aí. O diácono Rodrigo, vem aqui para a gente orar também. O Rodrigo vai representar a equipe da igreja. O Gel representa o trilhão, fora do, como dizer, da porteira para fora. E o Rodrigo da porteira para dentro. Cadê ele? Vamos orar. O Rodrigo é da porteira para dentro, como diz Gel. E o Gel é da porteira para fora. Pai, em nome de Jesus, nosso diácono Rodrigo está aqui representando, como disse aqui num trocadilho, da porteira para dentro. A equipe da igreja que vai trabalhar, cozinhar, limpar,
que vai ralar para o evento funcionar ali dentro. Dá graça a toda a equipe, dá sabedoria, Pai, disposição. Nós repreendemos porque no dia da dor de cabeça, da dor de coluna, no dia a menina adoece, então Deus, nós já colocamos diante do Senhor cada irmão, cada irmã, a medida, o tempero, o carro, livra de todo tipo de acidente, com fogão, com faca, com óleo quente. Guarda, Senhor, que esse evento seja uma bênção, e que no final nós possamos levantar as mãos e dizer: Ebenezer, mais uma vez até aqui o Senhor nos ajudou. E a gente vai dizer assim: o evento foi uma bênção, foi de acordo com a boca de todo mundo. Que vocês dois nunca escutem assim: nossa, deu tudo certo, calou a boca de muita gente. Vocês não escutem isso, mas que a gente escute assim: ou foi melhor do que a gente programou, isso foi melhor do que a igreja esperava. Amém, queridos? Que a graça de Deus, as consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus esteja na sua vida. Deus abençoe sua vida. Abraça alguém de Deus aí. Aleluia! Louvado seja Deus. Glória a Deus.